Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo aqui, eu queria compartilhar com vocês que eu estou bem contente, recebi inúmeros feedbacks aí positivos, algumas dicas, tudo mais sobre essa certificação. Muita gente falando que está vendo aqui os vídeos também, que está sendo bom, que está compartilhando esse conhecimento. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado pelos feedbacks que vocês estão dando aí, muito bacana isso. E vamos lá, vamos continuar que a prova está chegando, é na semana que vem e espero passar, né? Vamos lá. Então hoje, o que eu estudei aqui basicamente, eu estou no capítulo 3.3, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. E nesse capítulo aqui, achei um capítulo bem rápido também, bem fácil. Ele fala sobre como consumir dados, né, JSON e XML. Na verdade, o capítulo fala como consumir dados, só que de forma específica, ele fala dos JSON e XML. E aqui ele fala como que você consome utilizando alguns tipos de web services ou com APIs REST, né? E também fala sobre como usar esse objeto que é o XML HTTP Request. Ele dá alguns exemplos. É um capítulo rápido, então acho que o vídeo também vai ser bem tranquilo, vai ser bem rápido. Logo de cara aqui, ele já fala, né, que essas aplicações que a gente faz para a web com HTML5, elas têm essa certa habilidade de consumir dados externos e isso é muito popular, né? Então a gente hoje está em 2018, essa prova aqui ela é de 2012, então em 6 anos a gente sabe que muita coisa muda, né? Mas esse consumo de dados assim de forma assíncrona ainda é uma realidade nas aplicações web que nós fazemos hoje. E aqui ele já começa a falar que existem duas formas, né, pelo menos que ele pede para a prova aqui, para você consumir aqui, que é com o JSON e com o XML. Né? O XML, se você não conhece, ele é uma estrutura de dados que ele possui, vamos falar assim, alguns atributos. Ele é um pouco mais editável, vamos falar assim, né? Ele tem as suas características bem fortes ali. E o JSON, na verdade, ele é um pouco menos estruturado, né? Então acho que era essa palavra que eu queria achar mesmo. O XML ele é mais estruturado. O JSON ele é menos estruturado, porém ele tem uma sintaxe muito amigável também, é bem tranquilo. Hoje em dia, e já faz um bom tempo, na verdade, eu prefiro utilizar JSON do que utilizar XML. E aí, aqui embaixo, ele apresenta para a gente esse XML HTTP Request, que é um objeto e é um objeto nativo do JavaScript para você receber e enviar dados. Então, basicamente, você instancia esse objeto e aí você faz algumas chamadas para esses web services, para APIs REST ou alguma outra fonte de dados que você tenha que consumir ou tenha que postar dados, né? E a parte legal disso é que você consegue fazer isso através de JavaScript no seu client-side, né? no seu front-end, e aí você consegue ter um reload parcial da sua página e não um reload completo. Então, em aplicações ricas, isso é muito comum, né? Você pegar só uma parte da sua página, vamos imaginar um grid, né? A pessoa faz uma pesquisa e o grid ali automaticamente muda o seu conteúdo sem que a página tenha um reload completo. Isso é muito bacana. Aqui logo de cara ele traz uma tabela falando sobre quais são alguns eventos, né? A gente vai ver um pouco mais para baixo. Então esse on ready state change, on timeout. Logo em seguida tem uma tabela também que ele fala dos métodos, né, que você tem dentro desse objeto, que é o abort, get a response readers e todos esses outros. É bem importante você fazer demos também, que nem eu estou fazendo aqui. Se bem que são demos simples e muitas vezes eu pego pela internet mesmo, tá? Não é da minha autoria, eu pego pela internet e aí eu faço essas informações. Então basicamente aqui o que ele está falando? Ele está te expondo todos os métodos necessários e está te passando aqui também as propriedades que você pode trabalhar. O ideal é você pegar, ler todas elas, mas já dá logo um exemplo aqui embaixo. Ó. Se você nunca trabalhou dessa forma, é muito simples. Aqui ele está utilizando o jQuery, né? E o que ele faz? Ele faz o seguinte, fala, olha, quando a página estiver pronta, quando o load dela já tiver sido feito completamente, eu quero que você coloque aí um handler no botão que tem esse nome aqui, btn get xml data, tá? Então aqui tem o clique do botão, ele põe um handler e logo em seguida ele cria uma função e dentro dessa função, olha só que bacana, ele pega aqui e aí ele instancia esse objeto que é o XML HTTP Request. Esse objeto aqui, nesse exemplo, ele está com dois métodos apenas, que é o Open e o Send. Mas é muito importante você saber para a prova, isso foi o que eu li aqui, o que eu entendi, que é o seguinte, ó, o Open ele tem aqui esses três parâmetros, né? O primeiro é o tipo de requisição que você vai fazer. Você vai fazer um GET, você vai fazer um POST, né? Se você não
sabe o que é isso? Basicamente o get você pega essas informações e o post você posta essas informações, tá? Então é a mesma coisa que ler, é a mesma coisa que enviar essas informações. Em seguida você tem aqui qual é a fonte de dados, nesse exemplo aqui ele está fazendo com XML e tem um parâmetro aqui que é booleano, né? Se é verdadeiro ou falso, se essa requisição ela é assíncrona ou não, tá? Se você também não sabe o que é assíncrono ou não, a melhor definição que eu já ouvi na minha vida, pelo menos faz sentido para mim, é o seguinte: assíncrono, você imagina a seguinte situação: você tem uma bolinha de tênis e aí você joga aquela bolinha e o seu cachorro vai buscar aquela bolinha lá para você, tá? Então vamos falar do síncrono primeiro. O síncrono seria o seguinte: você pega aquela bolinha, joga para o seu cachorro e aí você fica parado, você fica congelado esperando o seu cachorro voltar, te dar aquela bolinha e aí sim você faz alguma coisa depois. Então isso seria o síncrono. Agora o assíncrono é mais ou menos o seguinte: você pega uma bolinha de tênis, joga para o seu cachorro buscar, até ele buscar você faz mais algumas coisas ali, por exemplo, você faz mais algumas atividades, você não para, tá? E aí quando o seu cachorro chegar, você pega aquela bolinha e faz o que tem que fazer. Então é uma diferença, é uma forma bem, vamos falar assim, acadêmica de falar, mas faz todo sentido se você não conhece o que é síncrono e assíncrono. Então, síncrono, você espera, você não faz mais nada, até que aquela coisa volte, aquela requisição no caso, né? Eu usei esse cachorro como uma metáfora. E o assíncrono seria você continua fazendo o que você está fazendo, não para nada, e assim que aquela requisição voltar, assim que aquela bolinha voltar, você pega aquilo e faz alguma coisa. Então, é basicamente isso, tá? E aqui ele está enviando, né? Ele tá o método send, ele posta lá, né? Ele pega aquela informação e aí depois você consegue pegar o resultado, o response do que tinha de fonte de dados ali. Então, aqui no Visual Studio Code, ó, esse exemplo aqui está bem simples, mas é um exemplo diferente, né? Aqui ele já fala um pouco das propriedades e tudo mais. Então, se você abrir esse cara aqui, ó, veja que ele é uma página que tem um botão escrito Change Content, né? É esse mesmo? Isso, esse cara mesmo. É o Change Content. E aí no clique dele, ó, eu vou chamar uma função que chama Load XML Doc, tá? Esse cara aqui faz basicamente a mesma coisa do que aquele outro código, mas aqui ele tem, ó, ele já te expõe algumas coisas um pouco mais diferentes. Então, onReady State Change, isso significa o quê? Quando mudar o estado da minha requisição, eu vou pegar, vou criar uma função e vou pôr um código fonte aqui dentro. Esse código aqui também ele está fazendo o seguinte: quando você faz essa requisição, ela tem alguns status. Os status eles começam no número 1 e vai até o 4, tá? O 4 é finalizado, né? Já deu tudo certo. E aí aqui também ele vê se o status foi 200. O que isso significa? Foi tudo certo o que eu fiz? Deu tudo certo? Deu. Então tá bom. Então aqui ele está verificando se essa requisição ela foi finalizada e também se deu tudo certo, que é o status 200, tá? E se deu certo, ele vai pegar aqui esse elemento demo, né, e vai jogar o conteúdo, a response text, dentro do inner HTML. E aí com isso, basicamente, você faz o que? Você vem aqui, você clica e aí você pega o conteúdo. Aí o conteúdo, olha só, tá dentro de um arquivo XML aqui, tá vendo? Tá na mesma raiz, né? Tá no mesmo servidor, vamos falar assim. Então, ó, conteúdo que está dentro do arquivo texto. Então, basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar esse cara aqui, né? Vai chamar esse xml info.txt. Aqui ele está fazendo de forma assíncrona, tá vendo? É o que a gente acabou de falar. E ele está dando um get. Beleza? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse conteúdo aqui e vai colocar na página, olha só, change content. E aí o conteúdo trocou, tá vendo? A página nem piscou. Então, só essa área aqui que foi realmente afetada, que foi substituída. Isso provê para o seu usuário final uma usabilidade muito melhor do que se você ficar, né, toda hora aqui, ó, dando reload na página, né? Você postar, pegar conteúdo, vai para o servidor, volta, tudo mais. E olha só, aqui no DevTools é uma coisa bacana. Aqui, se você for na aba de Network, você vai ver que ele acontece realmente o que está falando no código. Você vai clicar no Change Content, ele acabou de fazer essa requisição aqui. Olha o status que a gente acabou de colocar no código ali. É status de OK, deu tudo certo, né? E aí, uma coisa interessante para vocês saberem também, aqui vocês conseguem olhar também dentro do seu arquivo, para onde ele foi, tá vendo? Qual foi o método, status code OK, isso tudo que a gente acabou de falar.
E uma coisa legal, deixa eu ver aqui, eu estava vendo, aqui é o conteúdo, o tempo que levou para fazer isso, tudo mais, mas eu estava vendo uma coisinha aqui que era muito interessante, que era o código fonte, né? Só um momentinho, vamos fazer de novo. Change content, esse cara aqui, ó. Ah, aqui, ó. Esse cara aqui, efetivamente, é uma coisa que talvez caia na prova. É o seguinte, a requisição, ela não é feita no momento que você faz o open aqui, tá? Na verdade, parece, né? Quando você fala .open, ó, já vai lá no servidor e faz isso. Mas na verdade, a requisição ela vai acontecer no método send. Ou seja, quando você envia e o que você especificou aqui em cima é que efetivamente você vai bater no servidor lá ou naquela origem de dados que você está indo e vai acontecer alguma coisa. Então isso é uma pegadinha que talvez caia na prova, tá? O método open, ele realmente abre uma conexão com o servidor ou com a fonte de dados? Não, ele não abre, tá? É o método send. É o método send que vai te fazer isso daí. Voltando aqui, vamos ver o que mais ele fala. Aí aqui ele já começa a falar sobre os parâmetros que você tem, né? Que é o que a gente acabou de falar lá. Qual é o método que você tem, get post, para onde você vai enviar, se vai ser assíncrono ou não. E também você consegue colocar um usuário e senha se precisar de credencial para consumir uma API, por exemplo, né? É muito provável que se você tem dados ali que são sensitivos, você precise de passar um usuário e senha. Mas para isso, ele já fala logo aqui embaixo, ó, que as credenciais elas só são passadas para o servidor se o servidor te passar um 401, que significa que, olha, eu preciso que você me passe um usuário e senha, né? Eu preciso que você fale quem é você, senão você não vai conseguir pegar esse conteúdo que está aqui. Então esse usuário e senha ele só vai ser passado efetivamente se o servidor precisar de alguma informação de usuário e senha que faça sentido, tá? E aqui ele fala o que eu acabei de falar, que o método open ele não faz nenhum request para o servidor, tá? Ele não faz. Então, se você tem um usuário e senha também específico, essa informação ela não é enviada no método open, tá? Então é basicamente o que eu acabei de falar aqui. É isso mesmo? Isso. Porque aqui ele vai fazer isso no método send, né? O open ele não vai fazer nenhum tipo de requisição lá no servidor, não vai bater lá. Aqui embaixo ele é XML ainda, basicamente, beleza? Aqui ele começa a falar sobre timeouts também, tá vendo? Você consegue utilizar alguns timeouts, ou seja, faça essa requisição depois de algum tempo especificado. Nesse caso aqui ele está falando que são 2 segundos, tá? E aí você consegue trabalhar da mesma forma. Aqui embaixo ele está fazendo aquele mesma verificação que eu fiz no código fonte do VS Code aqui, tá vendo? Ele está colocando se o status vai ser 200 ou não e tudo mais. Então é basicamente você saber se deu certo ou não, tá? Aqui ele fala sobre o onReadyState, que é o que eu acabei de falar também, ou seja, quando aquela requisição estiver pronta para ser postada, ela vai ser postada e você vai pegar as informações, tá? Aqui ele só fez uma diferença que ele criou uma variável para o status 4 e aqui ele colocou através de variável, mas ele poderia colocar o 4 direto sem problema nenhum. E que mais que ele fala aqui? É só isso, é bem simples, tá? Mas o ideal é que você pegue para você estudar, faça algumas demos aí, entenda o que são cada uma dessas propriedades aqui. E no final de tudo aqui tem aquelas perguntinhas básicas, né? Esse aqui eu acertei todos. O primeiro ele pergunta qual que é um JSON válido. O segundo ele pergunta qual que é a propriedade que te provê uma resposta no formato de leitura que seja humano, né? Que é o response text aqui. Response text. E o último em qual estágio durante o XML HTTP request as credenciais são enviadas para o servidor. Então é isso aqui, é quando o servidor manda uma resposta falando assim, olha, esse servidor aqui ou esse endpoint ele é seguro, você precisa prover para mim o usuário e senha, tá? Então se não for nesse sentido, nesse escopo, você não consegue, você não tem essa necessidade de mandar o usuário e senha. É um capítulo bem rápido, achei bem tranquilo, eu já utilizava isso há algum tempo já também, existem outras formas de fazer, mas eu achei super tranquilo. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui então e até o próximo vídeo, dá um like no meu vídeo aí, se inscreve no meu canal, que mais pra frente eu vou fazer mais alguns conteúdos também de outras certificações. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.